Olá, bem-vindos ao curso de Introdução a APIs RESTful para aplicações em IoT. Eu sou o Daniel, eu sou aluno da engenharia, eu também trabalho para a empresa que mantém as impressoras do Campus Pelotas e eu tenho usado as APIs REST nos meus projetos, tanto para engenharia, onde eu estou fazendo junto com o pessoal da elétrica, da manutenção elétrica do Campus Pelotas, um serviço de monitoramento para as redes elétricas, onde nós vamos ficar, através de módulos com Arduino, nós vamos ficar levantando tensão corrente para medir a qualidade de energia dos circuitos do Campus Pelotas. Nós também vamos integrar equipamentos que hoje já estão lá, que são medidores de qualidade de energia, no breaks que têm acesso à internet. Nós vamos usar uma API REST, uma API RESTful, para centralizar essas informações, fazer esse levantamento e para depois também fazer monitoramentos, dashboards que mostram o estado de cada um dos circuitos. Nós também vamos criar um dataset. Esse dataset o professor Severo vai usar depois num projeto que ele tem, que é de uso de inteligência artificial para determinar o consumo de cargas em circuitos de maneira não invasiva. Eu também uso essas APIs RESTful para manter um levantamento de dados das impressoras para a minha empresa. Então, como eu já tenho um uso dessas APIs de uma maneira interessante, eu resolvi trazer um pouco do assunto e mostrar para vocês, dar um caminho através de uma implantação de uma API bem simples. Nós temos pouco tempo aqui, também não quero me estender muito, onde vocês têm o pontapé inicial. A partir daqui vocês vão ter uma noção básica de como usar o protocolo, e aí depois vocês buscam informações e botem isso para o uso que vocês necessitam. Então, vamos lá, vou começar a apresentação aqui mostrando um cenário hipotético aqui com equipamentos ligados à rede da internet, equipamentos IoT. Como é que é o nosso cenário? Aqui no nosso cenário, cada um desses equipamentos aqui tem acesso à rede internet. Isso aí é uma característica clássica do IoT. O IoT são ligar na internet equipamentos, não pessoas. Dessa maneira, esses equipamentos vão manter a linha funcionando com informações. Por exemplo, imagina que é uma indústria. Nós colocamos nos engradados dessa indústria informação de geolocalização e mandamos pela internet. Isso aumenta a eficiência da linha de produção, isso aumenta a eficiência dos serviços. A ideia básica do IoT, que nasceu lá no início dos anos 2000, é trazer coisas inanimadas para dentro da internet para que nós possamos controlar esses dados. Então aqui cada um desses equipamentos está ligado na internet de alguma forma. Nós temos aqui postes de iluminação. Esses postes aqui eles têm um hardware embarcado. Esse hardware embarcado aqui levanta as informações do tipo quanto tempo está ligado, qual é tu também através do hardware pode dizer que é diminuir ou aumentar, fazer um dimmer das lâmpadas. Tu aumenta ou diminui o brilho delas. Nós temos o motor, onde o hardware embarcado desse motor fica monitorando velocidade, quanto tempo está funcionando, qual é a corrente que está consumindo. Nós temos lá embaixo geração fotovoltaica, onde o hardware embarcado fica mostrando, por exemplo, quanto tempo falta para carregar as baterias, qual é a quantidade de carga que tem nelas. Aí aqui do outro lado nós temos um computador com um supervisório. Esse supervisório aqui também pode controlar os nossos equipamentos e um aplicativo mobile. Então vamos imaginar essas relações iniciais entre esses equipamentos. O dashboard, então, ele está monitorando através da internet. Lá os postos de iluminação diz o seu estado de funcionamento. Aqui o dashboard pode ter um botão que liga ou desliga, ou que aumenta ou diminui o brilho das lâmpadas.
O motor é a mesma coisa, ele tem comunicação lá com o dashboard, fica mostrando informações, velocidade dele, o dashboard pode ligar ou não ele. A geração fotovoltaica manda lá para o nosso dashboard a, o estado da bateria dela, do banco de baterias dela. Aí isso aqui funcionou inicialmente, resolveu aprimorar. Tu resolveu que tem um aplicativo mobile que fica pegando as informações, o dashboard fica disponibilizando essas informações e enviando lá para o teu aplicativo do celular. Aí tu não precisa mais estar na frente do computador, tu pode ver pelo celular também. Também aqui é o seguinte, a geração fotovoltaica ela mantém, ela é potente o suficiente e mantém a rede elétrica para o funcionamento do motor e para as lâmpadas. Aí tu chegou e disse assim, ó, tá, mas vamos aumentar a inteligência então. Eu vou fazer com que o motor avise lá para a geração fotovoltaica que ele vai ligar ou não. E a geração fotovoltaica lá pode dizer o seguinte, eu tô com pouca carga na bateria. Tu sai da bateria, sai da rede da bateria e entra na rede da concessionária. Digamos aqui que tivesse duas redes, né? Aí o hardware do motor tem um controlador lá, uma contatora, sei lá, ele troca de rede. E aí também vamos ligar então a nossa célula fotovoltaica lá na lâmpada. As lâmpadas também, digamos que elas estão penduradas aqui na carga da bateria. Aí o motor aqui sabe que vai ligar. Ele chega aqui e diz, bom, baixou lá a boia. Esse é um motor que é uma bomba, por exemplo. Aí baixou lá a boia. Ele vai ter que funcionar para botar água na caixa d'água. Aí o hardware dele aqui, o programa dele, vê essa verificação, ele sabe que está ligado nas baterias da célula fotovoltaica, ele chega lá para os painéis e diz assim, ó, eu vou ligar. Aí os painéis pensam assim, pô, o motor no acionamento tem um pico de corrente. Talvez eu não aguente. Então o que eu vou fazer? Vou entrar em contato lá com as lâmpadas e vou dizer para eles, se desliga aí por 5 segundos, que é o tempo suficiente para passar o transitório do motor, eu seguro o motor, depois tu volta. Bom, isso aqui são aplicações bem típicas de IoT, e se tu notar, ó, cada vez que nós colocamos funções novas, nós aumentamos a complexidade do software que está embarcado nesses hardwares. Esses hardwares eles não são muito potentes por natureza. E além disso, cada vez que tu aumenta essa complexidade, fica difícil de dar manutenção nesses códigos, de achar bug, tu aumenta a chance exponencialmente de um mau funcionamento. Tem vantagens, tem vantagens. Se tu tirar fora, por exemplo, o dashboard, a comunicação entre o motor, a célula fotovoltaica e a iluminação continua, não tem problema. Tu pode tirar um desses equipamentos que não vai afetar o funcionamento, ou pelo menos não vai afetar muito o funcionamento. Mas a complexidade fica muito grande. Então, uma das estratégias para contornar isso é tu centralizar a informação. Tu crias uma API. A API é uma interface, uma interface de aplicação. O que tu vais fazer? Tu vai pegar e vai criar uma regra. Essa regra, todos os equipamentos vão ter que seguir ela. E aí, essa interface única simplifica completamente o software que está embarcado nesses hardware. Então, eles não precisam mais fazer o processamento da informação. Eles não precisam fazer o processamento da tomada de decisão. Eles só precisam fazer o processamento de disponibilizar ou pegar as informações que eles estão recebendo ou precisam enviar. Todo o processamento passa para a API. Lá naquele cenário, o motor, por exemplo, vai e avisa a API que vai entrar em funcionamento. Antes ele avisava a geração fotovoltaica, e a geração fotovoltaica tinha que tomar a decisão de tirar as lâmpadas fora. Aqui não, ó. Aqui o que vai acontecer? O motor avisou a API já sabe, porque fica monitorando aqui qual é a carga que está pendurada em cima dos painéis solares, ele sabe que está o motor e a lâmpada, então ele toma a decisão de avisar para as lâmpadas, ó, se desliga aí por 5 segundos,
E nem precisa dizer por quê, ele só chega para a lâmpada e diz, desliga por 5 segundos. A decisão é dele. E aí ele avisa, o motor pode partir. O motor parte, 5 segundos depois ele fica avisado pelas lâmpadas que elas voltaram. Ele também pode pegar todas essas informações, padronizar e enviar aqui para o programa. Então, quem vai fazer esse programa aqui não precisa saber, por exemplo, o programa do supervisório, no caso, não precisa saber como é que a informação é aquisitada aqui na iluminação ou a forma com que vem o dado lá do motor. Isso é API, a API já chega para ele e larga no padrão. Esse padrão aqui são os objetos JavaScript, os JSON. APIs REST, elas ficam transferindo JSONs com a informação padronizada. Tá, mas o que é o REST? REST significa transferência representacional de estados. Basicamente, tu vai transferir um estado completo de informação. Dentro do JSON, que é aquele pacote de informação que eu falei, vai servir toda a representação de estado entre os equipamentos. O que isso significa? Os equipamentos eles vão mandar as informações de como eles estão, do estado em que eles estão. É isso que significa essa transferência de representacional de estados, de estado. Um API RESTful significa que ela está usando por completo esse paradigma. As APIs REST elas usam o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é da década de 90, ele é o protocolo da internet. Ele foi lá no CERN, quando a internet foi criada, esse protocolo foi criado junto, e ele serviu para quê? Para que fosse um protocolo de comunicação entre os clientes, que seriam os navegadores web, e os servidores, onde estariam os recursos que seriam requisitados. Então, a API REST ela segue, por ser no protocolo HTTP, o formato de internet, que é o servidor. Tu tem aqui o protocolo, né, HTTP, o servidor, o endereço do servidor. Aí tu tem um caminho aqui, que a gente chama de rota, que é o barra, o recurso e a informação. Esse formato aqui, que é o formato da internet, ele, se tu prestares atenção, é bem o que a gente precisa no IoT, porque semanticamente a forma com que se transfere informações lá no IoT, né, que é pegar uma informação dos clientes e trazer para o servidor, pegar a informação do servidor e enviar para o cliente, é muito parecido com o que a HTTP faz com páginas web, por exemplo. Tu vai lá, tu chega no teu computador, abre o navegador e entra no Google, tu vai mandar o quê? Tu vai mandar uma requisição para o servidor do Google e o Google vai enviar para ti um documento HTML para que ele seja montado aqui no teu navegador. É muito parecido, se prestar atenção no jeito semântico como essas informações são trocadas, com o que a gente precisa, pegando no IoT, informações lá dos equipamentos e mandando para o servidor, e o contrário também, do servidor para os equipamentos. Aqui embaixo estão os verbos do HTTP, que são a forma com que ele faz essa transferência dos estados. O HTTP ele é um protocolo que roda na aplicação, na camada de aplicação das camadas OS. O que isso significa? Significa que tem todas as outras camadas para baixo, em que a informação precisa subir até a camada do HTTP. Aí vem uma desvantagem das APIs REST, que é, por ser em HTTP, o protocolo ele é lento. Então, olha só, isso aqui eu fiz uma requisição para uma API. Essa aqui é a API dos Pokémons. Existe uma API em que a gente faz a requisição para ela e ela manda informação do Pokémon. Tu chega lá para a API e diz assim, eu quero informações sobre o Squirtle. Aí ele manda para ti todas as informações do Squirtle. É como se fosse uma Pokédex. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma requisição e monitorei o tempo de resposta. Ó, prestem atenção. Teve toda a subida de informação aqui das camadas de transporte e de rede.
e levou meio segundo para ser processado. Tá, tudo bem, isso aqui foi a primeira vez que eu fiz requisição nessa API. Então teve, por exemplo, o DNS Lookup. O DNS Lookup foi a decodificação do endereço do servidor. Então isso aqui depois entraria em cache, né, e não teria esses 330 milissegundos. Mas pensa bem, mesmo tirando isso aqui, são 200 milissegundos para te terminar de transferir a tua informação. Então, vocês forem usar uma API REST, vocês têm que ter noção que se a aplicação de vocês precisa ser rápida, talvez a API REST não seja o mais apropriado para vocês. Aí tem outros protocolos para IoT. Se não me engano, é MQTT, que é um protocolo bem leve e ele acaba sendo rápido. Ele não vai ter esse delay todo. Mas, por outro lado, vocês perdem toda a simplificação de usar um protocolo que é usado desde os anos 90 e que é o padrão que todo mundo usa hoje. Aí fica do uso, né, mais apropriado para cada situação de vocês. Isso aqui é um exemplo. Eu fiz uma API que fica monitorando as impressoras lá no Campus Pelotas. Aqui vocês podem ver, ó. Ele entrou por HTTP no SGI. O SGI é o servidor de impressão. Aqui na porta 8001, que é onde está rodando a minha API, eu tenho o meu recurso, que é o perfil da impressora. Aí eu passo o nome da impressora. Essa aqui é a impressora da coordenadoria da engenharia elétrica. E eu vou na informação que eu quero, que é os suprimentos. Suprimentos é o nível de túnel. O que acontece? Isso aqui é uma API REST. Ela vai retornar um arquivo JSON, que é o padrão que todo mundo está acostumado a usar. E no arquivo JSON vem as informações que eu fiz a requisição. Ele veio aqui uma mensagem dizendo que não teve nenhum erro. Aí vem os dados que eu queria mesmo. Então é o suprimento preto, está em 30%. O suprimento ciano está em 80%. O magenta e o amarelo. E uma mensagem aqui dizendo que é esse JSON, os suprimentos da impressora. Se vocês fizeram lá o mini curso de aplicativo Flutter, o intermediário do Stefano, ele ensinou como pegar e fazer o parser desse JSON e aí poder fazer alguma coisa dentro do aplicativo. Pensa bem, lá os aplicativos web, eles não precisam saber como é que é feito a transferência de informação lá na nossa impressora, por exemplo. O que eu fiz foi, a API que se preocupa com isso, disponibiliza essa informação depois para ser usada por um aplicativo Flutter, por exemplo. Então, o aplicativo ele não vai precisar entrar em contato com a impressora e mandar as informações no padrão da impressora. Ele vai pegar essa informação direto na API. Essa é a grande magia das APIs. Tu centraliza isso tu cria uma interface que ela é padrão. Então, tu não vai precisar se preocupar na hora de fazer um aplicativo. Tu vai só seguir o padrão que todo mundo já usa, que é o JSON. Bom, o HTTP ele tem verbos. Esses verbos aqui servem para fazer as requisições no servidor. E aqui eu tenho mais ou menos o que cada um desses verbos faz. Ó, o post, ele é um criar. Quando tu chegas lá, por exemplo, no Facebook, e escreve alguma coisa e aperta Enter, se abrires ali o console que tem no navegador, tu vai ver que ao apertar o Enter, tu fez uma requisição post. Tu vai mandar um post para um endereço lá do Facebook, com as informações que tu criou. Lá no Facebook, lá no servidor do Facebook, ele vai entender, ele vai decodificar esse post, saber que tu está querendo criar alguma coisa lá, vai processar a informação que chegou. Quando tu entra lá no Facebook, mas só entra, tu chega ali na barra do navegador e escreve facebook.com, tu chegou para o servidor tu chegasse para o servidor do Facebook e fizesse um GET, que é buscar informações. Aqui o PUT serve como um update.
é menos usado nos navegadores web, mas aqui nas APIs ele vai ser usado porque aqui tem uma aplicação própria. E o delete, né? O delete é apagar também. É muito difícil o navegador web fazer esses dois aqui. Mas esse get e post os navegadores web fazem bastante. Get e post. Então o que é a minha proposta aqui? Nós vamos pegar e vamos simular um Arduino que está fazendo o levantamento de tensão, corrente e estado de algum equipamento. Imagina que eu tenho uma geladeira. Eu peguei esse módulo Arduino aqui, estou monitorando a tensão, a corrente que a geladeira está consumindo e se ela está ligada ou não. Com isso, eu estou gerando informações que eu vou mandar para a API. E a API depois vai disponibilizar essas informações do jeito que nós acharmos melhor. Essa API também está guardando essas informações no banco de dados. Isso aqui é parecido com o que eu vou fazer, que eu ainda não comecei essa parte, lá para o monitoramento da rede elétrica, como eu falei antes do IF. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos usar tecnologias que são bem comuns hoje em dia, de muita aplicação, que vocês vão poder achar depois muito fácil na internet informações para continuar estudando elas, que é o JavaScript. Nós vamos usar o Node, que é um interpretador de JavaScript. Essa é a tecnologia de programação que nós vamos usar. Vamos usar um banco de dados MySQL, que ele vai guardar essas informações para que a gente faça a persistência de dados. E basicamente é o suficiente para que nós tenhamos uma API mínima. A ideia aqui é fazer uma API mínima, tu vai poder consultar informação, postar informação, né? Gravar informação, atualizar ela e depois deletar. Então vamos pôr a mãos à obra.